últimas aulas. Inicialmente, né, vou me apresentar novamente, porque às vezes alguém não participou das outras aulas. Eu sou a professora Adriana Pereira, sou economista, sou especialista na elaboração de projetos e captação de recursos e oriento, né, nessa linha de captação de recursos em diversas áreas, né? Tanto projetos de cunho social, quanto os ambientais, os esportivos, culturais. Todos os projetos, independente da linha de atuação do projeto ou da instituição, eles têm uma estrutura. Então, essa estrutura ela é básica para todos eles. A diferença é que, dependendo da linha do projeto, dependendo da instituição e dependendo da instituição a qual você vai buscar o financiamento ou a captar o recurso, aí o projeto ele vai ter aquela estrutura, mas ele vai ter que ser escrito de acordo com a exigência do financiador. Então, dentro dessa visão, nas 2 primeiras aulas, né, na primeira aula, que foi a aula 1, do dia 7, que foi aquela aula gravada, eu apresentei para vocês os 5 principais erros na escrita do projeto, né, na hora de elaborar o projeto, quais são os principais erros que as instituições cometem e que dificultam com que elas consigam aí captar os recursos. Então, eu apresentei aí os 5 principais erros. Quais foram eles? Só retomando um pouquinho, era a ausência de metas claras e bem delimitadas, a falta de um orçamento detalhado e justificado, o fato da instituição não conhecer bem o edital, não analisar o edital, ou também não conhecer o perfil do financiador. O quarto erro era projetos que não demonstram inovação ou que não demonstram impacto que seja possível de medir, né, que seja um impacto mensurável. E o quinto erro, que era a questão da justificativa fraca, né, a justificativa pouco embasada do projeto. Dentro desses 5 erros, nós fizemos uma exposição para vocês, no sentido de que as instituições que cometem esses 5 erros correm grandes riscos de não terem seus projetos aprovados. Na segunda aula, que foi a aula 2, né, do dia 8, ela é uma aula que trabalhou exatamente o combate a esses 5 erros. Mas, além disso, também foi apresentada a estrutura básica do projeto. Então, dentro dessa estrutura básica do projeto, tem ali alguns pontos, né, que são relevantes, que é uma estrutura que vai seguir mais ou menos um padrão, e nessa estrutura, nesse padrão de projeto, nós teremos aí estabelecimentos objetivos, geral, específico, estabelecimento de metas, estabelecimento dos indicadores, das ações que vão ser realizadas pelo projeto, a metodologia do projeto, a definição, a elaboração de um cronograma de ação, né, ou de execução do projeto. Depois, a definição e o detalhamento do orçamento, de um orçamento que ele pode ser geral, mas ele também pode ser por ações, e aí ele vai dar o valor que vai ser necessário para executar aquele projeto. E, por fim, a justificativa, né, do projeto. Então, assim, a questão do acompanhamento, avaliação, monitoramento e a justificativa do projeto. Dentro dessa estrutura, a gente já observa que alguns erros que foram levantados, dentre aqueles 5 erros, se a estrutura for bem feita, esses erros eles deixam de existir. Tudo, se não for seguido o roteiro, a guia da estrutura do projeto, tende a acontecer que os erros aconteçam e impeçam a instituição de captar os recursos que ela tanto precisa, e aí acaba impedindo ela de fazer ou de executar a finalidade, né? Ou seja, o motivo pelo qual ela existe. E o motivo pelo qual a instituição existe, geralmente é porque ela é composta de pessoas com grandes ideias, de pessoas com muito boa vontade, de pessoas que têm vontade de ajudar e de pessoas que querem contribuir para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Porém, toda essa estrutura, né, que pode se tornar algo muito bonito e que pode realmente transformar a vida das pessoas, às vezes ela é barrada justamente pela falta de recurso. E o recurso não vem porque a instituição, às vezes, não consegue elaborar um projeto bem feito e acaba fazendo o projeto e apresentando esse projeto do jeito errado, e isso faz com que ela não tenha a atenção do financiador. Esse financiador pode ser um financiador público
né, seja o governo, por exemplo, ou empresas públicas, pode ser um financiador privado, ou seja, empresas do setor privado que financiam alguns projetos sociais, e também pode ser instituições internacionais, tanto governos, quanto empresas internacionais, quanto alguns fundos internacionais que existem, que são direcionados para financiamento de projetos ao redor do mundo. Então, dentro desse contexto, nós temos a possibilidade de chegar nessas instituições, sejam elas governamentais ou privadas, apresentando um bom projeto, e esse projeto ser aprovado, mas também temos a situação em que essas empresas, esses organismos internacionais, os governos estão disponíveis para financiar projetos, porém os projetos que são apresentados muitas vezes são projetos que têm falhas, são projetos que estão errados e por isso não são financiados. Então não é falta de dinheiro disponível para os financiamentos e também não é a questão, como eu falei na última aula, de apenas instituições já grandes estabelecidas conseguirem captar recursos. Existem, sim, possibilidades de instituições menores, né, instituições, também as grandes instituições, que às vezes têm dificuldade em algum ponto ou outro, melhorarem os seus projetos e ampliarem a sua capacidade de captação. Nesse contexto, então, nós temos uma estrutura de projeto que vai trabalhar todo um desenvolvimento de ideias que vai se transformar na escrita de algo que vai fazer sentido para o financiador. Quando a gente conseguir estruturar um projeto dessa forma, fica muito mais fácil conseguir o financiamento. Porém, o que muitas vezes acontece é que, além dessas questões de não chegarem projetos ou dos projetos estarem errados, né, quando vão para o financiador, às vezes as instituições têm medo de encaminhar o projeto justamente porque não sabe o caminho, não sabe para onde ir, não sabe quem pode financiar, não conhece as fontes de financiamento. E aí, nessa aula de hoje, a intenção que é justamente essa: trabalhar um pouco dessa estrutura do projeto, detalhando um pouco mais sobre como é que funciona a elaboração do projeto nas suas etapas, trazer isso de uma forma mais resumida, mas seguindo passo a passo. E o segundo momento, falar também sobre metas de sustentabilidade. Por que falar de metas de sustentabilidade? Metas de sustentabilidade é aquilo que vai dizer para os governos e para as empresas, e vai dizer também para a sociedade, qual é a linha que vai receber, ou as linhas que vão receber recursos para financiar projetos. Então, quando a gente conhece quais são as metas de sustentabilidade, as instituições podem direcionar projetos para essas metas, observando cada empresa ou cada instituição, quais metas elas querem atender, e direcionando os recursos, aliás, os projetos para essas metas, de maneira a facilitar aí a obtenção dos recursos. Bom, então, além da estrutura do projeto, falaremos também um pouquinho sobre a questão das metas de sustentabilidade. E, ao final, eu também vou apresentar para vocês os editais, que são uma lista, né, de alguns editais que estão abertos, que existe a possibilidade ainda de encaminhamento de projetos de agora até o final do ano, para captar recursos. Então, tem alguns projetos aí bastante interessantes que estão abertos, aliás, alguns editais, né, bastante interessantes que estão abertos, que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho dessa informação, que eu acho que é bastante relevante. Dentro desse contexto, eu vou trazer para vocês agora, então, sobre essa estrutura do projeto. Nessa etapa da aula, nós vamos trabalhar essa questão da estrutura do projeto. A estrutura, e a gente já passou por ela um pouquinho assim na aula passada, na aula 2, mas é bastante importante que a gente compreenda um pouco melhor essa estrutura. Primeiro, eu vou falar sobre o ciclo de vida do projeto. Como é que é o ciclo de vida do projeto? Então, um projeto, só para a gente entender, um projeto ele tem uma definição, que é a estruturação de ações para se chegar a um resultado esperado, que tem início e fim.
Então, um projeto ele tem um prazo determinado. Você não pode ter um projeto infinito, né? Ele tem um início, uma data de início e uma data de finalização. Essa data pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas ela tem que ter uma data de final. Por quê? Porque senão não tem como eu avaliar como que aquele projeto foi executado, se ele está de fato gerando os resultados esperados e vai conseguir aí modificar ou transformar aquilo que o projeto se propõe transformar até uma data específica. Então, ele tem sempre início e fim. E no meio está a sua execução, né? Então, existe um ciclo de vida. Esse ciclo de vida do projeto, ele compreende várias fases, que vai desde a concepção do projeto até o encerramento dele. A primeira fase envolve a identificação das necessidades e, a partir da identificação das necessidades, a definição dos objetivos do projeto. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, que foi exatamente sobre de onde surge o projeto, né? O projeto surge de uma ideia, de uma observação da realidade. Essa observação da realidade nos traz a identificação de alguns problemas ou de um problema. E a partir daí, começa-se então a pensar sobre uma solução daquele problema. E aí começa a fase de planejamento, até esse planejamento estar completamente constituído, né, construído, a possibilidade aí de captar o recurso e executar o projeto até a sua finalização. Bom, então, a primeira etapa desse projeto, ou a primeira fase, é justamente isso: a identificação das necessidades e a definição dos objetivos do projeto. Em seguida, ocorre aí o planejamento, no qual são delineadas as estratégias, as metas, as ações, os orçamentos, os recursos necessários, ou seja, eu vou identificar que para realizar aquele projeto eu preciso cumprir algumas etapas, eu preciso definir uma estratégia de ação, escrever um projeto de captação ou um plano de trabalho. Alguns chamam de projeto de captação, outros chamam de plano de trabalho, mas no final o objetivo é o mesmo, que é implementar algumas ações para se alcançar um objetivo ou um resultado esperado no final, solucionando assim um problema. A fase de execução, fez-se o planejamento, ok. Aí temos agora a fase de execução, que é uma nova fase do ciclo de vida do projeto. Nessa fase de execução, encontra-se a implementação das atividades que foram planejadas e também o monitoramento e o controle social são executados, porque enquanto as ações são executadas, precisa-se de fazer um acompanhamento e monitoramento dessas ações para identificar se o projeto está cumprindo com o seu papel, se ele está gerando resultados ou se ele está caminhando para o resultado esperado. Porque senão pode acontecer de você planejar o projeto de uma forma e na hora de executar, ele ser executado por outro caminho e aí perde-se o objetivo. Por isso que precisa de monitorar e acompanhar esse projeto. E por fim, acompanhando, né, as ações que foram aí planejadas e estão sendo realizadas, encerra-se o projeto, finaliza-se todas as atividades previstas, avalia-se esse resultado e entrega, vamos dizer assim, os relatórios, os resultados que foram obtidos para quem de interesse. Se o financiador pede uma prestação de contas, então tem que ter um relatório e tem que ter a prestação de contas desse projeto. Ou, inclusive, entrega para a própria sociedade, demonstrar o que é que foi feito, o que é que aquele projeto ou aquela instituição transformou de vidas ou de ambiente durante a execução daquele projeto e com a sua finalização. Esse é o ciclo de vida do projeto. Parte-se da observação da realidade, identificação da necessidade, pensamento sobre as possíveis soluções. A partir daí, nós vamos caminhando, então, para planejar como vai ser solucionado isso, que tipo de ação vai ser feita, como que vai ser executado, como que vai ser monitorado, quanto vai custar, de que forma vai ser executado, em quanto tempo cada ação, e acompanha-se, monitora isso o tempo todo, e no final encerra-se o projeto e faz-se a prestação de contas ou a apresentação daquilo que foi executado pelo projeto. A partir do momento que a gente identificou a necessidade, nós partimos para quê? Para o planejamento do projeto. Então, o planejamento envolve
a definição do objeto do projeto, ou seja, que tipo de projeto eu vou executar. Primeiro ponto, é um projeto social, por exemplo, de educação? É um projeto de geração de renda? Que é um projeto cultural? Né? Ou seja, qual é o objeto do meu projeto? A partir do momento que eu identifiquei que tipo de projeto eu vou realizar, se é um projeto ambiental, por exemplo, se é um projeto da área esportiva, identifiquei qual é o problema e qual é a linha da solução daquele problema. Então, o problema, por exemplo, é um problema ambiental. Então, eu vou fazer um projeto com o objetivo de solucionar um problema ambiental. Aí define-se o objetivo do projeto, ou os objetivos. Por quê? Nessa definição, nós teremos os objetivos geral e os objetivos específicos. Escolhe-se também o público-alvo, ou o público que será beneficiado com esse projeto. E, por fim, parte para a estruturação do projeto. Nota que essa parte inicial, que é identificar o projeto e propor, pelo menos, ou pelo menos estabelecer quais são os principais objetivos. E a escolha do público-alvo, ainda não se começou a escrever o projeto, mas é a base do projeto. Quando isso está pronto, está claro, está definido para a instituição ou para o elaborador do projeto, aí se passa para a estruturação e para a escrita do projeto. Agora, como escolher o objeto do projeto, né? Então, assim, como eu falei, esse objeto ele pode ser da área ambiental, cultural, educacional, esportiva, tem uma infinidade de possibilidades, né, de geração de renda, atender um grupo de mulheres, atender um grupo de crianças, atender um grupo de idosos, aí a gente tem infinitas possibilidades de definição de qual é o objeto do projeto. Porém, tem que ter alguns critérios. Como que eu vou escolher? Como eu vou selecionar qual é o objeto que eu vou desenvolver ações para direcionar para aquele projeto ali? Primeiro, eu vou pensar sobre a gravidade do problema. Tem ali um problema, mas qual é a gravidade dele? Esse problema, ele tem um impacto muito negativo na vida das pessoas? Existe uma urgência de solucionar isso? Esse é um critério de escolha de objeto de projeto. Porque às vezes a instituição está lá, mas ela não consegue nem escolher, porque tem tanto problema em volta dela, que ela nem sabe por onde começar. Então, uma das dicas é estabelece uma regrinha de critérios de solução, de seleção desses problemas. E um dos critérios é a questão da gravidade do problema. Viabilidade de solução, ou seja, eu identifiquei o problema ou alguns problemas. Esses problemas têm soluções possíveis? Porque às vezes eu quero solucionar uma coisa que o problema é muito grave e não tem como solucionar. Às vezes, não há solução possível. Então, eu preciso identificar a gravidade do problema, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que identificar também, por exemplo, a solução possível que aquele problema pode ter. Pode ser que seja uma solução que, no momento, não é possível realizar. Então, não adianta eu querer provar para uma instituição que aquilo é possível, porque ela vai ver que não é. Certo? Então, primeiro observa a gravidade, depois a viabilidade da solução desse problema. E, por fim, o potencial de impacto, né? Quantas pessoas serão beneficiadas? Quanto mais pessoas beneficiadas com o projeto, melhor ou maior o impacto que ele gera. Qual é o alcance social dessa iniciativa? Ele gera impactos positivos em outras áreas da vida da pessoa? Por exemplo, projetos da área educacional ou esportiva tendem a, se for, por exemplo, direcionado à criança e adolescente, tende a solucionar vários outros problemas relacionados. Por exemplo, a dificuldade que os pais têm de deixar a criança em determinado local para trabalhar, se aquele projeto vai atender a criança a um determinado horário do dia e vai possibilitar que, por exemplo, a mãe da criança tenha uma possibilidade ali de trabalhar sem ficar preocupada onde o filho está, porque ela está lá no projeto, já está atendendo essa questão familiar. Se é nesse mesmo projeto, ao mesmo tempo, você está tirando essa criança da possibilidade dela estar na rua. Você está dificultando a possibilidade dessa criança ter acesso à criminalidade, ou dela ser ali cooptada, né, pelo crime. E vai trazendo melhoria
da qualificação dela enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto, a área educacional dela vai sendo desenvolvida. Então, ou seja, esse projeto ele vai incluir várias soluções ali em torno da vida daquela criança e da família dela, e que vai gerar também resultados positivos para a sociedade como um todo. Porque se você diminui o número de crianças na rua, por exemplo, você diminui o acesso dessas crianças à criminalidade, e isso gera um bem social. Então, só para a gente ter, qual é o potencial de impacto? Talvez, né, olhar em volta, se eu fizer isso, o que que de bem isso pode reverberar na sociedade? Isso tudo aqui, que eu estou falando, lá no final, quando você for elaborar a justificativa do projeto, isso pode entrar na justificativa, porque é uma forma de você dar robustez àquilo que você está dizendo sobre a necessidade de se implementar aquele projeto e dos benefícios que ele irá trazer. Então agora, passando para a estrutura do projeto. Primeiro ponto, a contextualização e a justificativa. Eu falo inicialmente da contextualização e da justificativa, porque é importante que vocês tenham em mente que precisa justificar de forma detalhada, adequada e clara o projeto. Porém, essa parte ela é feita no final, depois que você já definiu o objetivo, geral, específico, meta, indicador, metodologia. Depois que você preenche todo o formulário do projeto, aí você volta e escreve a justificativa. Porque senão você faz a justificativa no começo, aí escreve o projeto todo, e lá no final, o que você escreveu na justificativa não está correspondendo ao que está escrito dentro do projeto. Por isso que ela é o último ponto, mas na ordem da escrita ela vem primeiro. Então, o que é essa contextualização e essa justificativa? Ela descreve o problema ou a necessidade que o projeto visa atender, ele fornece dados, né, evidências para poder justificar a importância daquela intervenção ou da implementação daquele projeto, e também deve destacar a relevância do projeto no contexto social, econômico ou ambiental, dependendo aí da finalidade do projeto. Resumidamente é isso. Objetivos. Também, após a justificativa, na ordem da escrita, a gente tem os objetivos. O objetivo geral é uma visão ampla do que se pretende alcançar. Então, depende. Vamos supor que o seu objetivo seja reflorestar áreas de nascente no município tal. Então, o seu objetivo geral é esse. Reflorestar áreas de nascente no município tal, por exemplo, para garantia do abastecimento urbano, ou para garantia da preservação e da manutenção dos recursos hídricos. Esse é o objetivo geral. Ou seja, quando é que eu defini esse objetivo geral? Quando eu observei lá atrás que as nascentes estavam sendo desmatadas, que havia um risco de perder os recursos hídricos da região, simplesmente porque estavam desmatando as áreas de nascente. O que foi feito aí? Isso eu não escrevi nada. Foi feita uma observação da realidade, identificou-se esse problema e começou-se a pensar em possíveis soluções. Daí veio o objetivo, olha, eu quero fazer um projeto para quê? Para reflorestar as áreas de nascente da região tal, para garantir a existência dos recursos hídricos. Pronto, esse é o objetivo geral do projeto. Agora, para fazer isso, eu preciso realizar algumas ações. Então, eu tenho objetivos específicos. Antes das ações, eu tenho objetivos específicos. O que são esses objetivos específicos? Eles vão direcionar algumas ações que serão realizadas para cumprir esse objetivo principal. Para poder reflorestar, eu preciso de quê? Eu preciso, por exemplo, de mudas de planta. Geralmente busca-se plantas nativas da região. Então, preciso fazer a seleção e a aquisição de mudas de plantas nativas da região tal, para serem utilizadas no reflorestamento de tantas nascentes. Então, eu já defino a quantidade de nascentes, defino que tipo de ação eu vou fazer. Preciso só disso? Eu preciso de um espaço para armazenar essas mudas. Eu preciso de, talvez, até formar um viveiro para poder ficar como é que fala? Fazendo novas mudas. Eu não sei, aí vai começar a vir as ações. Eu preciso de transportar essas mudas até a nascente. Eu preciso de pessoas que vão desde a seleção das mudas, né, auxiliar desde a seleção das mudas até na hora do plantio dessas mudas.
plantou, está resolvido? Não. Precisa fiscalizar se aquelas mudas estão sobrevivendo. Então, o projeto ele tem um período de duração, por exemplo, de 1 ou 2 anos, que é o prazo das mudas realmente das mudas ficarem fixas no solo, não morrerem, e aí realmente aquele projeto ter a sua eficiência, que é o reflorestamento. Então, eu tenho aí algumas ações específicas. E dentro dessas ações específicas, eu vou ter, então, objetivos específicos. Por exemplo, vai descrevendo, vai detalhando cada etapa do plantio e do projeto e vai formando ali os objetivos daquele projeto. Então, os objetivos específicos são metas menores, que são mais detalhadas, que levam ao cumprimento do objetivo geral. Porque se você está selecionando as nascentes, se você está comprando as mudas, está fazendo o manejo dessas mudas, está plantando as mudas e fiscalizando se as mudas estão sobrevivendo, o que você está fazendo? Você está garantindo que aquele objetivo macro seja alcançado. Então, tem o objetivo maior, que é o geral, e os objetivos específicos, que são os menores. Definição do público-alvo, né? Definição clara das pessoas ou grupos que vão se beneficiar diretamente desse projeto, com informações sobre o perfil socioeconômico, localização e etc. Então, nesse caso aqui, se a gente usar esse exemplo do reflorestamento das nascentes, a gente pode considerar que o público-alvo é a própria população das cidades em volta, é a população rural que está ali localizada em torno dessas nascentes. E aí tem uma série de possibilidades que a gente pode filtrar para identificar qual é o público-alvo desse projeto. E a metodologia? Bom, agora eu já sei qual é o meu objetivo geral, já sei quais são os meus objetivos específicos e já sei também quem é o meu público-alvo. E como é que eu vou fazer isso? Ou seja, qual é a metodologia que vai ser executada para que o projeto seja realizado, para que cada ação seja feita. Então, agora é a parte de detalhamento das ações, das atividades, das estratégias que vão ser implementadas para atingir os objetivos do projeto. Aí vai incluir aí dentro também dessa metodologia o cronograma de execução, ou seja, quando vai ser realizado cada etapa, cada ação, quais são os recursos necessários para cada ação ser realizada. Por exemplo, vamos fazer o plantio. Eu preciso do plantio. Eu preciso das mudas, eu preciso de pessoas, eu preciso de transporte para essas pessoas e para essas mudas. Se eu preciso de transporte, eu preciso ou locar um veículo ou conseguir parceria com a prefeitura, por exemplo, para conseguir que esse veículo leve as pessoas e as mudas. E talvez vou precisar comprar o combustível, vou precisar comprar um lanche das pessoas que vão para lá, entendeu? Então, eu tenho que detalhar o que é que eu vou precisar para realizar aquela ação e escrever isso detalhadamente. E fazer o cronograma. Quando é que cada ação vai ser realizada? Além desse cronograma de execução, é importante também que dentro desse processo da metodologia tenha um plano de comunicação. Eu nem falei sobre ele ontem, mas ele é um fator importante. Por quê? Porque é uma estratégia de você comunicar o andamento das ações e também dos resultados do projeto tanto para os financiadores quanto para outros parceiros do projeto. Por que isso é importante? Porque demonstra transparência e cuidado com o projeto. Gera confiança no financiador, gera confiança da sociedade de como o projeto está sendo desenvolvido. Além disso, também gera uma melhoria da comunicação das pessoas que estão envolvidas diretamente com o projeto. Se todo mundo sabe como o projeto está caminhando, vai ficar fácil e não vai ser necessário ficar repetindo ações, né? Porque está caminhando conforme previsto. Ou não, deu algum problema, vamos sentar aqui todo mundo, vamos reunir de alguma forma para poder solucionar aquele problema específico. E aí isso pode incluir relatórios, pode incluir eventos, pode incluir mídias sociais, pode incluir reuniões. E também, depois desse plano de comunicação, que ele é uma coisa paralela ao processo do projeto, mas é bom que esteja descrito, né, de como essa comunicação vai ser feita. E depois que foi feito aí o cronograma de atividades, a definição das ações, é mais fácil apresentar um orçamento. Então, a gente tem a apresentação aqui do orçamento. O orçamento, ele vai apresentar uma descrição detalhada dos recursos financeiros que são necessários para a execução do projeto.
Então, deve ser claro, deve ser transparente, deve descrever ou discriminar todas as despesas. Tudo aquilo que for gastar com o projeto, desde uma caneta que comprou, até com combustível, com alimentação, com os equipamentos, com os materiais, com o pagamento de salários, tudo isso deve estar determinado, as quantidades de cada item e os valores de cada um, para você ter, então, o valor total que vai ser gasto por cada item que está presente no orçamento do projeto, para que não fique faltando recurso ou para que não sobre recursos também, muito recurso exageradamente no projeto, porque não é bom quando você pede um valor muito acima daquilo que você vai executar e esse recurso sobra, até porque os recursos geralmente são direcionados exclusivamente para o projeto, você não pode pegar esse recurso e usar para outra coisa depois. Se sobrou recurso, você vai prestar contas e vai sobrar aquele recurso, então você vai ter que devolver. Muito provavelmente você vai ter que devolver aquele recurso para o financiador, principalmente se o financiador for um órgão público. Se for uma empresa privada, quando você perceber que vai sobrar dinheiro, você incrementa alguma ação e justifica isso no projeto. E aí dá para aproveitar aquele valor, mas tem que ser justificado, não pode simplesmente sobrar e você usar para outra coisa. É considerado uma ação não idônea, né? Vai pesar contra a instituição na próxima vez que ela for captar recursos, se ela usar o dinheiro para outra finalidade. E, por fim, as fontes de financiamento, né? Também você tem que colocar lá as fontes de financiamento. Da onde você vai buscar o dinheiro? Ou seja, você tem um projeto aqui, lindo, maravilhoso, você definiu o objetivo geral, definiu objetivos específicos, todas as ações, o cronograma físico de implementação dessas ações, o orçamento de quanto vai custar cada uma delas, né, o projeto como um todo, elaborou e apresentou ali um plano de como é que você vai comunicar todas essas informações para os envolvidos nesse projeto e para a sociedade. E aí, agora, e o dinheiro? Né? Da onde vem o dinheiro? Então, precisa definir também as fontes de financiamento. Ah, professora, mas aí eu nem sei ainda quais serão minhas fontes de financiamento, porque eu não defini o financiamento que eu vou pegar, não consegui. Defina simplesmente de onde virá. Olha, o orçamento para execução desse projeto será através da captação de recursos por meio de patrocínios, de doações, na busca de editais, parcerias, etc. Por quê? Você já está dizendo que você precisa de dinheiro de outras fontes que não é da própria instituição para poder captar esse recurso. E aí fica aberto aí a possibilidade de você captar esse recurso de várias fontes. É importante, então, mencionar o valor que você vai precisar, né, para o projeto. Aí, quando você fez o orçamento lá, você já tem esse valor. E, se for possível, se essa instituição tiver condição, ou se for exigência, por exemplo, do edital, você identificar ali qual é o valor que a instituição vai dar como contrapartida. Ah, mas a instituição não tem dinheiro. Mas se ela tem uma mão de obra, se ela tem ali, por exemplo, nesse caso do exemplo do meio ambiente, ah, mas eu não tenho dinheiro para devolver, mas ali tem um biólogo, né? Tem alguém ali da área da ecologia, um engenheiro agrônomo que pode servir de parceiro e às vezes até voluntário no processo, aí você coloca que aquilo é uma contrapartida da instituição. Por quê? Porque a instituição também demonstra que está envolvida ativamente no projeto. E isso faz com que o financiador ganhe confiança na instituição. Ah, ela também realmente está interessada, inclusive está disponibilizando isso e isso para poder contribuir com o projeto, não é só pedindo dinheiro. Então, demonstrar essas coisas é importante. Quando você já tem o direcionamento, por exemplo, a instituição vai buscar o recurso do edital X. Aí você vai escrever lá, fonte de recurso, a captação de recursos por meio do edital tal, do governo federal ou do Ministério X, e os demais recursos, em caso de necessidade, serão captados por meio de doação, parcerias, etc. Então, você já direciona de onde virá, mas deixa aberto para outros tipos ou fontes de financiamento também. E ainda, no final, né, após essa definição das fontes de financiamento, você coloca ali os resultados esperados e os indicadores do projeto, ou como você virá medir o projeto. Vai, então, nessa etapa, definir os impactos que o projeto pretende gerar e como esses resultados serão medidos. Inclui indicadores de sucesso, mecanismos de avaliação para acompanhar o progresso do projeto. Aqui está bem resumido,
Mas lá na estrutura do projeto que eu passei na aula 2, ele está bem detalhadinho lá quais são as etapas que vocês precisam levantar dentro da escrita do projeto. E pode ter também, esse aqui eu não citei ontem, mas é bastante interessante, que ser observada a questão da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade, né? É aquele projeto permanecer no longo prazo. Se ele é um projeto de longo prazo, como é que vai fazer para que você consiga executar aquele projeto para além de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Às vezes é um projeto que dura aí 3, 4 anos. Mas realmente você vai ter condição de manter ele durante 3, 4 anos? Ele vai durar esse período todo? Essa parte, ela vai descrever como é que o projeto vai ser mantido a longo prazo após essa captação inicial de recursos. Então, vai ter ali descrevendo estratégias para garantir a continuidade das ações e também dos impactos gerados, ou seja, novas formas de captação, novas formas de geração de renda por meio do projeto, ou alguma maneira que vai dar a orientação, não, esse projeto aqui, se for o caso de um projeto de longo prazo, esse projeto vai continuar existindo, né, por meio de formalização de novas parcerias, busca de novos editais, e aí vai demonstrando, descrevendo ali como é que vai ser feito, qual é a estratégia que será utilizada para a manutenção desse projeto no longo prazo. Vai ter projeto que não vai ter reincidência do projeto, ou seja, ele tem início, fim e acabou. Esse não precisa garantir a sustentabilidade para outras rodadas do projeto, certo? Mas é interessante observar esse ponto. O plano de monitoramento e avaliação. Essa etapa, ela vai definir os mecanismos, as ferramentas que vão ser utilizados para monitorar a execução do projeto e avaliar os resultados em relação aos objetivos estabelecidos. Então, é cada ponto, né, de como que eu vou monitorar, o que vai ser monitorado, como será feita a avaliação, para, inclusive, identificar se os objetivos estão sendo atingidos ou se não estão. E se não estão, precisa de ajustes no projeto ao longo da sua execução. Então, esse plano ele é muito importante, exercer aí, né, o monitoramento e avaliação do projeto para garantir que ele realmente seja executado do jeito certo e alcance os resultados. Bom, eu falei para vocês que nessa aula eu daria uma senha para que vocês preencham o formulário para a obtenção do certificado, e a senha é transformação. Continuando, e já que a gente falou um pouquinho ali sobre a questão da sustentabilidade, nós temos algumas metas de sustentabilidade que são vigentes no mundo hoje e que elas são muito importantes que as instituições estejam atentas a elas. Por quê? Tanto governos, o governo nacional brasileiro, quanto os governos internacionais e também as empresas estão preocupados em atender essas metas de sustentabilidade. O que isso quer dizer? Que haverão recursos, tanto de fundos internacionais, quanto de governos, quanto de empresas, direcionados para projetos nessa área. Então, quanto mais a gente conhece esses objetivos de sustentabilidade, ou metas de sustentabilidade, a gente fica mais consciente ou entende um pouco mais de qual é a linha de projeto que pode ser encaminhada e que tem uma maior capacidade de aprovação. Então, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Dentre esses objetivos, alguns são mais relevantes do ponto de vista da captação de recursos, porque eles apontam o caminho para onde os governos e as empresas e demais instituições irão direcionar recursos para financiar projetos. O primeiro aqui da lista é mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, elas foram definidas ali no Acordo de Paris. Então, foi uma reunião dos países que reuniram lá em Paris, na França, e que definiram quais seriam as metas de mudança climáticas do mundo. Projetos relacionados aí, né? A redução das emissões de gases de efeito estufa, transição para uma economia de baixo carbono, ou seja, menor emissão de gás carbônico, investimento em energias renováveis e tecnologias limpas. Isso, projetos nessa linha costumam ter áreas de financiamento garantida. As metas do Brasil é que redução de 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025.
não está alcançando, tá, gente? Precisa muito de projeto nessa área, porque o Brasil não está conseguindo atingir essa meta. Outro ponto, a biodiversidade. Dentro, né, dessa questão da sustentabilidade, a manutenção e o melhoramento da qualidade, da quantidade, da biodiversidade do país. Então, teve aí uma convenção, foi chamada Convenção sobre Diversidade Biológica, que teve como foco a proteção da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, o uso sustentável dos recursos naturais e combate à perda de biodiversidade. Próxima meta de sustentabilidade, economia circular. O que é a economia circular? É a economia que vai reutilizar os itens, que não vai fazer com que haja mais degradação ambiental ou uso ineficiente dos recursos. Então, a economia circular envolve reduzir, reutilizar, reciclar. Por exemplo, diminuir a geração de resíduos. Outra linha é a água potável e saneamento. Os objetivos é garantir o acesso universal à água potável e segura até 2030, assegurar o acesso universal ao saneamento básico e a gestão sustentável da água até 2030. Por exemplo, esse exemplo que eu tenho do reflorestamento para manutenção do recurso hídrico poderia enquadrar nesse objetivo de desenvolvimento sustentável aqui, nesse ODS. ODS 10, mas aqui está no quinto da nossa lista. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os países. Promover a inclusão social, econômica e política de todos. E aí nós temos outras, né? Por exemplo, outras metas de desenvolvimento sustentáveis. Boa saúde, bem-estar, então projetos voltados para essa linha. Educação de qualidade é outra linha que também merece atenção. Igualdade de gênero, tem vários projetos direcionados para essa questão da igualdade de gêneros, né? Melhorar aí. Energia limpa e acessível, então projetos que focam, né, em energia, trabalho decente, crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo responsáveis, ação climática, vida na água, vida na terra, né? Aí vai entrar a questão ambiental em vários níveis. Paz, justiça e instituições fortes e parcerias para as metas. Ou seja, tudo isso vai estar direcionando como a instituição vai direcionar os seus projetos. O que quer dizer isso? Que as instituições, quando elas conhecem esses objetivos de desenvolvimento, elas conseguem formalizar de uma maneira mais direcionada seus projetos e facilita a sua aprovação. Agora, além de conhecer esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, também identificar situações em que tipo de financiamento determinada empresa quer fazer, que tipo de financiamento o governo está direcionando o recurso, porque aí fica mais fácil direcionar. Então, dentro desse contexto, o que é que a gente tem até agora de informações? Que existe recurso, né? Existem várias fontes de recursos para serem aí buscadas pelas instituições para captar esses recursos e desenvolver os seus projetos. Porém, em muitas situações, as instituições mandam projetos que não são aceitos ou não estão ali de acordo simplesmente pelo fato porque está faltando, né? Não está coerente, não está claro, tem alguma coisa que não está bem escrita ali que a instituição financiadora não consegue ver utilidade naquele projeto ou não o suficiente para poder financiá-lo. Seguindo, então, sabendo que tem esses erros, buscando a estrutura do projeto, desenvolver ali a escrita do projeto dentro dessa estrutura, evitando e minimizando e até eliminando aqueles erros, já é meio caminho andado aí, né, para poder aprovar um projeto. Buscando as informações sobre essas fontes mas sobre essas metas de desenvolvimento sustentáveis, facilita ainda mais direcionar os recursos, e aí é até importante que lá no projeto, na hora que você vai escrever um projeto, você reserve um espaçozinho ali, lá na justificativa, por exemplo, ou na apresentação do projeto, de qual é o ODS que ele atende, ou quais são os ODSs que ele vai atender. Né? Esse projeto atende o ODS igualdade de gênero, esse projeto atende o ODS de minimização das mudanças climáticas. E aí, isso vai direcionando o projeto de uma maneira mais clara e o financiador consegue verificar
que a instituição sabe exatamente o que ela está fazendo e que ela vai fazer ali um bom trabalho. E agora, eu vou falar para vocês sobre os editais. Essa é uma informação boa, né, porque é uma informação sobre quais são os editais abertos que podem direcionar recursos para os projetos que vão ser encaminhados para essas instituições financiadoras. Olha, tem essa instituição que é a Catalisar, ela é uma fábrica, carioca, é uma fábrica lá do Rio de Janeiro de catalisadores, ela chama Fábrica Carioca de Catalisadores S.A., e ela tem um edital que está aberto e ele é contínuo, tá? Ele nunca fecha, mas ele tem um valor limitado de financiamento. Mas ele tem como objetivo oferecer para situações, população em situações de vulnerabilidade social e econômica, a oportunidade relacionada à cultura, esporte, cidadania, saúde, educação, conscientização ambiental e geração de renda. O que significa isso? Que pode chegar lá projetos de cultura, projetos da área do esporte, projetos da área de cidadania, projetos de saúde, projetos de educação, projetos de conscientização ambiental e projetos de geração de renda, porque qualquer um desses eles financiam. Então, as linhas desse edital incluem inclusão social, educação e desenvolvimento integral, além de geração de trabalho e renda e prevenção e promoção à saúde. Dentro do edital está lá bem explicadinho, tá? Só que tem um limitante, é que o valor do edital, o valor total dele é em torno de R$317 mil. E o valor máximo para cada projeto vai ser determinado pela Catalisar. Porque ele não determina, ele não estipula qual é o valor máximo por projeto. Pode ser que chegue um projeto lá de 10 mil e seja aprovado, pode ser que seja um projeto lá de 100 mil também seja aprovado. Pode ser que chega lá um projeto de 200 mil e seja aprovado. Próximo é o Banco de Incentivados da Prozas. Tem o BIP, que é o Banco de Incentivados da Prozas. Prozas é uma instituição que também direciona para a área do terceiro setor. Ele busca ajudar projetos sociais na captação de recursos. Ele é voltado para projetos com foco na promoção da cultura, do esporte, direitos da criança e adolescente e direitos do idoso. São direcionados também para projetos de todo o Brasil e são contínuas também, né? Continuamente eles recebem projetos, não tem data para encerrar. Um outro é o Instituto EDP. Esse instituto também tem um banco de projetos socioambientais, e ele é um canal de captação contínua para projetos sociais, que tem como objetivo, principalmente, o desenvolvimento social, cultural ou ambiental. E aí tem esse banco de projetos, ele tem ali uma série de financiadores, né? Que aí ele vai direcionar para todas as leis, né? Por exemplo, Fundo do Idoso, Lei Rouanet, o PRONAS, o PRONON, a Lei Federal do Esporte, a Lei de Incentivo à Cultura, e aí vai. Então, também esse é focado. Quais são os estados que são beneficiados? Estados são o Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Ceará e outros, mas ele não abre aqui outros, tem que ler o edital detalhadamente para identificar quais são os outros demais estados que podem concorrer. Esse é também inscrições contínuas, nunca fecha. Temos esse fundo aqui, que é um fundo internacional, que é o Fundo de Inovação e Desenvolvimento, que visa apoiar projetos que trabalham as temáticas de redução da pobreza e desigualdade social, com o apoio do governo francês, para financiar esses projetos. Cada projeto pode receber olha isso, até 4 milhões de euros. É muito dinheiro, gente. Eu não sei quanto está o euro hoje, Miguel. Tem como você olhar aí para mim? 4 milhões vezes o valor aí, ver quanto que vai dar. Nesse caso, então seria, nesse caso desse fundo aqui, poderiam ser encaminhados projetos com valores de até 6 milhões de reais aproximadamente. Não existe limite para o número de projetos que podem ser contemplados. A abrangência é global, ou seja, pode ser projeto do mundo inteiro, gente. No mundo inteiro. Mas o Brasil é um dos projetos que é interessante para o governo francês financiar, certo? A França, de vez em quando, financia os projetos aqui. A abrangência é o mundo todo, mas a gente tem uma possibilidade de conseguir aprovar lá.
Então, as inscrições podem ser realizadas durante o ano todo e devem ser feitas em inglês ou francês. O próximo, que é o Consulado Geral do Japão. Esse já é aqui no Brasil, não precisa ir lá no Japão, né? Nem mandar nada para lá. É o Consulado Geral do Japão, que fica em São Paulo, aceita projetos com atuação nos necessidades humanas básicas, principalmente nas áreas de assistência social, como saúde básica, educação básica, bem-estar público e meio ambiente. São elegíveis pela edital, né? Aí tem lá um edital do consulado, ONGs, governos locais, organizações sem fins lucrativos, pode ser tanto governamental, tanto, por exemplo, a prefeitura pode concorrer a um projeto lá no consulado do Japão, certo? As ONGs também podem concorrer e as demais instituições sem fins lucrativos também, desde que elas atuem na promoção do desenvolvimento comunitário básico. Esses projetos são recebidos durante todo o ano e podem ser enviados por e-mail, pelo correio ou até entregue pessoalmente lá no Consulado Geral do Japão, em São Paulo. Quando? Durante o ano inteiro. Quem pode mandar? O Brasil todo. O valor máximo por projeto em reais é em torno de 3 milhões de reais. É muito dinheiro também, certo? Mas se uma instituição é pequena, não tem como ela mandar um projeto de 3 milhões, você concorda? Então, você tem que mandar um projeto dentro da realidade do seu projeto, do que você está precisando. Se você tem um projeto que vai gastar 100 mil para ser executado, você tem que mandar um projeto sem valor, solicitando 100 mil, por exemplo, explicando, né, todos os detalhes do projeto ali. Se você tem um projeto que vai custar 30 mil para ser executado, então manda um projeto de 30 mil pedindo. Se você tem um projeto que vai gastar 1 milhão para ser implementado, manda um projeto de 1 milhão. Desde que você tenha a estrutura e comprova a estrutura que você consegue executar esse projeto, você pode ser beneficiado pelo consulado japonês. Uma outra instituição também é a National Geographic, a Sociedade Nacional de Geografia, financia projetos ao redor do mundo, projetos que contribuam para a conservação e sustentabilidade dos recursos biológicos, dos recursos culturais e históricos do planeta. Aqui podem ir projetos ambientais, projetos culturais e projetos educacionais, certo? Que vão aí estar relacionados com isso. As entidades ou indivíduos proponentes devem ter alguma experiência prévia com pesquisa ou ações de conservação. Então, não adianta ser uma instituição que foi montada agora, que nunca fez nenhum projeto nessas áreas e que vai executar. Aí ele não vai ser aprovado. Mas se é uma instituição que já atua nessa área, que já tem alguma experiência, ou que tem alguém na equipe que tem uma experiência e possa comprovar essa experiência, então existe a possibilidade de financiamento. Os recursos variam geralmente entre 15 mil dólares e 20 mil dólares. Né? Se for 20 mil dólares, em torno aí de 100 mil reais. As inscrições devem ser feitas somente em inglês através de um formulário online. E lá no site, né, da National Geographic Society, tem lá um formulário para onde deve ser feita a inscrição. Região, todo o Brasil pode concorrer. Quando que acaba? Nunca. É aberto o tempo todo. O Fundo de Inovação Global. O Fundo de Inovação Global, ele recebe propostas a qualquer momento de soluções inovadoras que abordem os principais desafios do desenvolvimento. Por exemplo, grupos de pessoas pobres e vulneráveis. O financiamento varia entre 30 mil a 10 milhões de libras. De 218 mil até 70 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Só que é para o mundo inteiro, não é só o Brasil, tá? Quais são os temas que são apoiados por esse fundo? Meio ambiente, assistência social, cultura e artes, desenvolvimento comunitário e outros. É possível visitar lá no site do fundo em português, porém a submissão das propostas, ele deve ser feita em inglês, tá? Língua inglesa. Quem pode concorrer o Brasil todo e também não fecha nunca, está sempre aberto. E também temos outro dos contínuos, temos a Fundação Doen. A Fundação Doen, ela recebe também projetos durante o ano todo para apoiar projetos sociais nas áreas de energia sustentáveis, economia solidária e empreendimentos sociais. Não tem um valor máximo e nem mínimo estabelecido dos projetos, porém, a instituição financia aproximadamente 1/3, ou seja, 30% do valor do projeto. Se você tem um projeto que custa
para implementar R$100 mil, a Fundação Doen pode financiar até R$30 mil do seu projeto. Se o seu projeto, para implementar, vai custar R$1 milhão, a Fundação Doen pode financiar até R$300 mil do seu projeto. As propostas devem ser encaminhadas também por um formulário online, em inglês, e as propostas demoram mais ou menos 4 meses para serem analisadas pela Fundação, tá? Não é imediato, demora um pouquinho. Quem pode mandar? Todo o Brasil, e é também o tempo todo, não fecha as inscrições desses projetos. Um outro instituto também que financia aí é o Instituto John Deere. Existe um banco de projetos, o Instituto John Deere, que busca apoiar projetos sociais com investimento privado e incentivado que estejam alinhados à política de doações e patrocínios da John Deere. Ou seja, tem que saber que tipo de projeto que eles financiam. Os 3 pilares que eles mais atendem são combate à fome, desenvolvimento comunitário e educação. Esses projetos aprovados via incentivo fiscal, por exemplo, eles vão buscar atender às legislações locais, né? No caso do Brasil, eles vão atender. Só que ele tem uma especificidade. Qual que é? Ele é direcionado para 3 estados: Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo. As inscrições são contínuas. Temos também o FID, que apoia projetos em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que é o nosso caso. País considerado um país em desenvolvimento. Em diversas áreas são financiados, como saúde, pesquisa, saneamento, geração de renda, redução da pobreza, inclusão digital, meio ambiente, agricultura familiar. Os valores desses financiamentos podem chegar até R$500 mil. Aí temos agora também está aberto o Instituto Claro, né? Patrocina o Instituto Rio Claro, ele chama o seguinte: lançado pelo Instituto Claro, tem como objetivo apoiar projetos que promovam impacto social e ambiental, proporcionando entretenimento, conteúdo e diversão à sociedade. As linhas temáticas incluem cultura, esporte, educação, cidadania e meio ambiente. Serão escolhidos apenas projetos aprovados pelas leis de incentivos, tanto estaduais quanto municipais, nas localidades onde essas leis têm aporte via ICMS e ISS estão vigentes. Então, depende, tem que ver lá no seu município ou no seu estado se tem uma política de incentivo fiscal que aprove o seu projeto, e aí você pode mandar esse projeto para Claro e ser aprovado. Também é para todo o Brasil e é contínuo, não fecha nunca. E temos também a Google Brasil. A Google, ela não oferece dinheiro, né? Já vou adiantando. O que ela faz? Ela recebe inscrições para o seu... E está aberto agora, tá? Assim, ele é contínuo também. Ele recebe inscrições para o seu programa que chama Google para Organizações Sem Fins Lucrativos. Ele é direcionado exclusivamente para ONGs, associações, fundações, OSCs, né? Todas as instituições sem fins lucrativos que oferecem ferramentas gratuitas de comunicação na web, visando aumentar a visibilidade e potencializar o impacto do trabalho dessas entidades. O que o Google faz? Ele oferece até um valor de até $10 mil por mês para a instituição divulgar nas suas redes sociais, no caso ali no Google, certo? Então, você pode ter a sua instituição divulgada no Google gastando até $10 mil por mês, certo? Simplesmente para divulgar a sua instituição e os seus projetos, que seria uma economia do dinheiro da divulgação do projeto ou da instituição. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, né, pelo site do Google. Ela vale para todo o Brasil e é também aberta continuamente. Agora nós temos aqui, esse é limitado o prazo, tá? Esse aqui, as inscrições vão fechar no dia 20 de dezembro, que é dessa instituição aqui, ó, a sigla dela é o MAPF, que abre inscrições para seleções de projetos incentivados no período 2024-2025. É uma companhia do mercado segurador e financeiro, que abriu as inscrições para o seu processo de seleção de patrocínios incentivados, que quando fala que é incentivado, é porque vem das leis de incentivos fiscais, tá? Principalmente o PRONON e o PRONAS.
A companhia vai selecionar projetos aprovados nas leis de incentivo à cultura, incentivo ao esporte e nos fundos da infância, adolescência e do idoso, nos programas nacionais de atendimento à oncologia, que, né, no caso é relacionado ao câncer, e apoio à atenção da pessoa com deficiência. São permitidas inscrições de pessoas jurídicas cujo objetivo social ou finalidade institucional compreendam atividade de natureza cultural ou artística, esportiva ou social, com ou sem fins lucrativos. E aí entra aqui instituições, sociedades, fundações ou associações, e os interessados devem inscrever seus projetos até o dia 20 de dezembro de 2024. Para participar desse processo, os projetos precisam estar aprovados dentro de uma dessas leis de incentivos que estão listadas no edital, né, para ser previsto para 2025. Temos também que está agora em aberto, na verdade não é que ele fecha, mas ele tem umas datas específicas, que é o BNDES Fundo Cultural, Apoio à Cultura, do BNDES. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, abriu para o recebimento de propostas a serem apreciadas pelo Comitê de Patrimônio Cultural e Economia da Cultura, na modalidade apoio continuado, no âmbito do regulamento do Fundo Cultural. Daí está relacionado com a Lei de Incentivo à Cultura. Esse fundo cultural destina recursos não reembolsáveis, né, a fundo perdido, a projetos de preservação e revitalização do patrimônio histórico e cultural brasileiro, incluindo patrimônio material e imaterial ou acervos memoriais. Por exemplo, quem trabalha com música, né, quem trabalha com a parte de patrimônio histórico, quem trabalha com acervos bibliográficos de música e a parte de literatura, obras de arte, entra aqui nesse fundo cultural. Na modalidade de apoio continuado, né? Essas propostas podem ser apresentadas a qualquer momento, só que tem um detalhe, o BNDES realiza algumas reuniões. As propostas elas são aprovadas nessas reuniões. Para esse ano agora, de 2024, vamos ter uma reunião, né? O BNDES vai realizar uma reunião dessas de aprovação das propostas em novembro. E aí, para participar dessa reunião que vai ser em novembro, o projeto tem que ser encaminhado para o BNDES até o dia 5 de novembro. Então, é o período, né, o prazo de encaminhamento da proposta para o BNDES, e aí ele enquadra esse projeto nessa reunião que vai avaliar os projetos que foram encaminhados nessa linha aí, e aí vai ter aqueles que foram aprovados dentro do contexto para ser implementado a partir do ano que vem, né, 2025. Mas a última reunião é agora, em novembro. Características dessas propostas do BNDES. Pode ter dois tipos. Pode ser um projeto que é uma proposta individual, que uma única instituição vai encaminhar relacionado com apenas um patrimônio cultural, por exemplo. E tem uma carteira de projetos, que podem contemplar aí de 3 a 5 patrimônios culturais. Tem outro edital, esse é bem específico, que é um edital lá do governo da Bahia, né? O estado da Bahia abriu um edital pela Secretaria das Mulheres, que chama Edital Elas à Frente do Esporte. Esse edital ele vai estar recebendo propostas até o dia 11 de novembro, e ele tem como foco, especialmente as organizações da sociedade civil, para apoiar a realização, por exemplo, de copas do futebol feminino, financiamento de profissionais para a organização dessa Copa. Então, assim, é um projeto bem voltado para a área esportiva, para a área de bem-estar social, redução das desigualdades de gênero. E aí tem várias coisas que podem ser direcionadas, mas a detalhe é que tem que ser instituições baianas que trabalham com mulheres e esporte. Temos ainda mais um edital, que é o edital da Cooperforte. Esse Instituto Cooperforte, ele lançou um edital que visa selecionar organizações da sociedade civil ou cooperativas para estabelecer parcerias de longo prazo, abrangendo o período de 2025 até 2027. Então, o projeto ele pode durar aí pelo menos 2 anos. O objetivo é apoiar projetos de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, especialmente com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade social, priorizando mulheres
pessoas negras e pessoas da comunidade LGBT, e aí todas as letrinhas que vocês já sabem. O valor total desse edital é de R$ 2.500.000, com apoio por projeto de, no máximo, R$ 100.000, tá? Então, cada projeto pode concorrer a, no máximo, R$ 100.000 e eles vão apoiar aí 25 projetos. A abrangência geográfica é o Brasil todo e o limite para inscrição, né, ainda esse mês, que é agora, dia 25 de outubro, tá bom? Então, a data limite para mandar o projeto é até dia 25 de outubro de 2024. O edital da SEDAI, esse aqui é do Rio de Janeiro, tá? A SEDAI é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. A SEDAI, ela está lançando esse edital, ele é específico para as cidades de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Então, são só 4 cidades que podem concorrer. Por projeto, o apoio máximo é de 150 mil se for na área do meio ambiente, ou de, no máximo, 80 mil se for em outras áreas. Por exemplo, projeto da área da cultura concorre no máximo 80 mil, projeto da área do esporte também. Mas os do meio ambiente têm até 150 mil reais para pleitear aí nesse projeto. Então, o valor total do edital é 1.230.000 e vai ser distribuído aí em vários projetos. E a data limite para encaminhamento das propostas é o dia 4 de novembro, mas vale apenas para essas cidades, tá? Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Temos também um outro edital que fecha agora, dia 17 de outubro, que é o Fundo L'Oréal para Mulheres. Então, a empresa L'Oréal Paris, né, ela está disponibilizando um fundo que tem como objetivo apoiar organizações de linha de frente, seus esforços para ajudar mulheres a sair da pobreza, além de prevenir a violência doméstica, sexual e de gênero contra as mulheres. Então, é um projeto exclusivo para mulheres. Um fundo exclusivo, aliás, né, para projetos que atendem mulheres. O valor máximo de apoio por projeto é de 300 mil euros, mais ou menos 3 milhões de reais. A abrangência geográfica é o Brasil inteiro. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de outubro de 2024 e devem ser feitas em inglês. Esses são esses dois limitantes. O prazo é muito curto e também tem que ser em inglês. Tem um outro instituto, que é o Instituto Nelson William. É o INW 2025, que foi lançado como objetivo de selecionar organizações da sociedade civil que desenvolvam projetos de impacto social, contribuindo para a geração de renda, a democratização da educação e a mitigação de desigualdades sociais alinhadas à Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, ou seja, vai vincular com aqueles ODS que eu passei para vocês. O valor do edital é de 360 mil reais e cada projeto poderá receber em torno de 60 mil reais. O edital abrange todo o Brasil e as inscrições também estão perto do encerramento, que é dia 20 de outubro de 2024. Esse aqui é específico para enfrentamento de emergências climáticas, principalmente causado pelos incêndios florestais, tá? Então, é um fundo, chama Fundo Casa Socioambiental. Ele apoia grupos locais no enfrentamento de emergências climáticas provocadas a partir de incêndios florestais lançados pelo Fundo Casa Socioambiental. O objetivo é apoiar brigadas, voluntários e comunidades de combate a incêndios florestais em todo o Brasil. Como a gente passou por essa fase agora dos incêndios, que foi bem intensa, então provavelmente essa linha é por conta disso, né? E ela fecha no dia 28 de outubro as inscrições. E se algum estado estiver desenvolvendo, né, alguma instituição estiver desenvolvendo algum projeto que visa prevenir esses incêndios, que eles aconteçam novamente, né? Aí tem algumas linhas, que é o fortalecimento das brigadas, o manejo integrado do fogo, além da mobilização, engajamento e denúncias de incêndios criminosos. O valor disponível é de R$ 1.800.000 e por projeto o valor é de 60 mil. A inscrição fecha dia 28 de outubro e a abrangência é o Brasil todo. Temos aí também um edital que é contínuo, esse aqui, que é o chamada contínua de projetos de geração de renda. Destaque para a chamada contínua, lançado pela Suzano, a empresa é a Suzano, né, celulose,
Esse edital busca apoiar projetos sociais que tenham foco na geração de renda para pessoas em situação de pobreza. As linhas temáticas atendidas por esse edital incluem redes de abastecimento, extrativismo sustentável, empreendedorismo, acesso a emprego e reciclagem inclusiva. Então, essas linhas aí todas podem ser atendidas com projetos nesse edital. Cada projeto pode solicitar até R$1 milhão. E não tem um limite para o número de projetos, tá? A Suzane pode decidir aprovar todos, por exemplo. A abrangência geográfica abarca diversos municípios, né, principalmente aí tem alguns estados. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e outros. Aí precisa ler o edital direitinho lá para identificar esses outros, né, que abrangem outros estados, então tem que identificar quais realmente são. As inscrições são contínuas durante o ano todo, tá? Então, não tem uma limitação. A maior limitação aqui é o estado. E tem esse SESI aqui, que é apoio para pequenos projetos. Ele é aberto o ano todo, o apoio é financiamento através da União Europeia, no âmbito do projeto PATAC Maimu. É uma autonomia e participação das mulheres indígenas da Amazônia e do Cerrado na defesa de seus direitos. A SESI lança edital de apoio a pequenos projetos. O apoio vai ser concedido a organizações juridicamente constituídas, né? Então tem que estar legalmente constituída. Grupos, redes e articulações informais também serão apoiados, desde que indique uma organização juridicamente constituída como responsável pela gestão do recurso e envio de relatórios de atividades e financeiro. Serão apoiados projetos de até R$25 mil e podem participar mulheres indígenas da Amazônia e do Cerrado, que estão nos 11 estados que esse projeto PATAC Maimu atende. Aí tem que verificar o edital para identificar as cidades e os estados certinho. Ok? Então, são esses os principais editais que estão abertos ainda esse ano. O detalhe aqui é que esse é para agora, né? Quem tiver com algum projeto já tem a possibilidade de encaminhar para algum desses aí. E talvez com financiamento, tá? Dos seus projetos. Quem não tem, já fica sabendo que para o ano que vem vai ter todos eles ainda, né? Não vão fechando assim. A maioria que eu mostrei, inclusive, são contínuos. Bom, gente, então, dentro do contexto da nossa aula e do objetivo proposto durante esse curso, era apresentar para vocês esse contexto todo relacionado aos projetos. Desde as principais dificuldades, os principais erros na elaboração do projeto, quais as possíveis soluções, a estrutura do projeto, né, básica do projeto, e, finalmente, ali, os editais para vocês terem acesso essas fontes de financiamento, né? Como é que elas realmente funcionam, se elas existem, qual é o volume de recursos, porque eu acho que isso era bastante importante passar para vocês, para não ficar aquele negócio assim muito vago de será que eu consigo fazer algum projeto que seja financiável, será que realmente tem recursos? Vocês viram que tem recursos, são muito, né? Muito dinheiro e que tem possibilidades aí de aprovação de diversos projetos. E eu gostaria que avaliassem suas instituições, seus projetos aí, e identificassem os principais pontos que poderiam ser utilizados para elaborar os projetos, encaminhar esses projetos e conseguir, de fato, captar esses recursos. Com essas informações que eu passei para vocês até agora, com certeza, se vocês seguirem o passo a passo, e olharem para o projeto de vocês, identificarem a sua instituição, fazer essa observação ali dos erros, quais erros estão sendo cometidos, elaborar um bom orçamento, um bom cronograma, seguir mais ou menos aquela estrutura ali, não é difícil aprovar um projeto. Seguir os objetivos, né, as metas de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, também é uma dica importante. Falar a língua do financiador, né? Identificar como é que ele quer ler, o que ele quer financiar. Porque às vezes eu quero que ele financie uma coisa, mas ele quer financiar outra, e ele não vai ceder para o que eu quero. Eu tenho que buscar conversar a língua dele. Às vezes ele vai financiar o que eu quero, mas escrito do jeito que ele gostaria de ler. E é esse ponto que deve ser bastante observado. Além disso, né, quem já se inscreveu lá no site, lá no YouTube, no canal do YouTube,
acompanhe, continue acompanhando nossos vídeos por lá, que também vão passando de vez em quando algumas informações. Sempre vai ter informações sobre o terceiro setor, sobre projetos, sobre captação de recursos, sobre economia. Então, esteja lá acompanhando a gente. Quem não se inscreveu, se inscreva lá e não esqueça de preencher o formulário para poder ganhar o certificado do curso. Eu me despeço aqui de vocês, agradeço muito a presença de todos. Fico muito feliz de quem participou dessa live comigo, quem participou da live, da aula do dia 1, da aula do dia 2, que foram aulas muito importantes e que eu tenho certeza que mesmo que você não participe do curso, né, que as pessoas que participaram das outras lives também não participem do curso, mas elas já melhoraram bastante a sua condição em relação à informação sobre o terceiro setor e sobre os projetos. Agradeço a todos e eu fico por aqui.